Uma parede de 11 jogadores. Como Van Dijk se tornou um atacante central, como um fã ou não fã marcou o gol da vitória, como os jogadores fazem piruetas em situações de cara a cara, pênaltis e defesas, e como é o episódio mais incrível da história da MLS. O futebol não nos presenteia apenas com gols bonitos e vitórias impressionantes, mas também com momentos que são inexplicáveis, como se estivessem além da realidade. Eles surpreendem, chocam e levantam inúmeras questões. Ao ver esses momentos, você pensa: o que foi que eu acabei de ver? O que aconteceu? Hoje mergulhamos nos episódios mais raros, inexplicáveis e surpreendentes que já aconteceram nos campos de futebol. No verão do ano passado, o Chelsea de Londres comprou o atacante Mark Gill do Barcelona, pagando uma cláusula de rescisão de 6 milhões de euros. E literalmente um mês depois, o novo reforço dos Blues se envolveu numa situação ridícula. Em meados de agosto, o Chelsea enfrentou o Servette pela qualificação para a Conference League. Aos 51 minutos, o ponta visitante devolveu a bola com um passe forte para trás e Gill disparou em direção à bola, pegando o goleiro em seu erro. O gol estava aberto e restava apenas marcar, mas o atacante espanhol não conseguiu marcar. Numa situação tão clara de gol, ele chutou de forma terrível e acertou em cheio no goleiro, e ainda desferiu 2 chutes ao gol dos visitantes e de novo não marcou. Um erro épico e triplo. E este é o mesmo jogador que marcou o seu gol de estreia pelo Barça apenas 35 segundos após entrar em campo. Bem, apenas 5 minutos depois, o treinador do Chelsea, Enzo Maresca, substituiu Gill. No jogo da volta, ele falhou novamente e até outubro só entrou como substituto por 10 a 15 minutos sem realizar nenhuma ação de gol pelo clube londrino em jogos oficiais. Barcola chuta no gol de Donnarumma, mas Gigi se esqueceu de apertar as suas luvas. Como isso aconteceu? Você notou isso na primeira vez que viu o jogo? Como nos lembramos, no dia 6 de setembro, a seleção italiana visitou a França. Os italianos tinham acabado de repor a bola em jogo no centro do campo, quando quase imediatamente cometeram um erro estúpido, o que permitiu a Bradley Barcola ficar cara a cara com Donnarumma e então mandar a bola nas redes dos italianos a exatos 13 segundos de jogo. Mas nem todos notaram que Donnarumma nesse momento mal tinha tido tempo de botar as luvas e nem sequer se preocupou em as apertar. Acontece que antes do início do jogo, Gigi cumprimentava um dos funcionários. Nesse momento, o árbitro apitou para o início do jogo e Gigi com pressa começou a botar as luvas. Mas como entendemos, não conseguiu fazê-lo a tempo, pois momentos depois sofreu um ataque ao seu gol. O goleiro reclamou imediatamente com o árbitro, pois antes do início de uma partida de futebol, o juiz costuma perguntar se o goleiro das equipes estão prontos. Após o jogo, Donnarumma disse: "Eu não estava pronto. Naquele momento, ainda não tinha colocado as luvas. Pedi ao árbitro para esperar. Ele devia ter verificado se eu estava pronto. Ao mesmo tempo, a bola estava conosco, então poderíamos ter sido mais inteligentes e esperado um pouco." No geral, um episódio bastante engraçado, raro de se ver em jogos de alto nível. Uma defesa do goleiro é sempre boa. Uma defesa dupla é sempre espetacular. Uma defesa tripla já é uma raridade, mas isso também acontece. Mas e uma defesa quádrupla? Este é um fenômeno absolutamente único que se pôde ver em 2017 feito pelo goleiro Roy Kortsmith. Sim, o goleiro fez nada menos que 4 defesas em apenas 5 segundos. A mais espetacular foi a terceira defesa do goleiro do Sparta de Rotterdam, quando a bola voou em direção a seu gol desviada pelos pés do seu próprio colega de equipe. Em novembro de 2018, a Holanda visitou a Alemanha. Aos 80 minutos, a equipe holandesa estava a perder por 2-0 e parecia já ter aceitado a derrota. Mas então o treinador da equipe laranja, Ronald Koeman, passou um bilhete a De Ligt, que por sua vez o deu a Van Dijk. E foi aí que ele viu algo interessante. Adiantando os acontecimentos, já após o jogo, funcionários do estádio encontraram o bilhete e lá estava um esquema atualizado. E o mais interessante, Van Dijk tinha se tornado um atacante central. No futebol, isso não é raro. Defensores centrais altos frequentemente avançam para ajudar a sua equipe, mas voltam para trás em caso de contra-ataque. Pois bem, nos 10 minutos finais de jogo, Van Dijk atuou como atacante. Mal o defensor tinha avançado para o ataque e a Holanda marcou um gol. Mas o mais interessante aconteceu a seguir. Aos 90 minutos, houve um cruzamento para a área e após um desvio falhado de um defensor alemão, a bola caiu precisamente nos pés de Virgil. Foi então que o defensor de quase 2 metros de forma espetacular no estilo dos melhores atacantes do mundo, chutou de primeira e enfiou a segunda bola no gol dos alemães, arrancando o empate no final. E se pensou que foi simplesmente sorte, veja o gol de Van Dijk marcado em 2013 pelo Celtic.
Seguimos para um caso interessante que aconteceu em 2017 na 5ª divisão inglesa, num jogo entre York City e Barrow. Com o placar empatado em 1-1, a equipe da casa teve o direito ao último ataque. Após um lançamento lateral, a bola entrou na área e então um homem sem número e sem sobrenome na camisa marcou um gol nas redes do Barrow, dando a vitória à sua equipe nos segundos finais do jogo. Os jogadores do York City comemoraram o gol com ele. E de fato, por que razão só ele não tinha número nem sobrenome na camisa? A imprensa inglesa agarrou imediatamente a notícia e surgiram manchetes na internet como esta: um torcedor invadiu o campo e marcou um gol. Todos ficaram em choque. Como é que isso é possível? E por que ninguém percebeu? E o árbitro validou o gol? O próprio clube York City deitou mais lenha na fogueira quando, após o jogo, publicou o vídeo resumo do jogo falando que um torcedor tinha invadido o campo e marcado o gol da vitória. Parecia o evento de futebol mais raro, e muitos acreditaram até porque se tratava da 5ª liga inglesa. Para além de ninguém conhecer esses jogadores, é problemático encontrar as suas fotos na internet. No geral, o York City poderia ter continuado a brincar durante muito tempo se não fossem os fãs do clube nas redes sociais a escrever que o gol tinha sido marcado não por um torcedor, mas pelo jogador da equipe Sean Newton. Afinal, a sua camisa de jogo tinha desaparecido e, ao entrar em campo, ele foi obrigado a vestir uma camisa de reserva do clube, que é precisamente destinada a circunstâncias de força maior. Enfim, um caso peculiar que gerou uma tonelada de notícias falsas. E já se passaram 7 anos, mas ainda se pode ver algumas pessoas lembrarem deste episódio e afirmarem que o gol foi mesmo marcado por um fã. Vamos agora para um momento peculiar que aconteceu em 2023 no jogo da Europa League entre Liverpool e Toulouse. Os Reds sofreram um ataque ao seu gol e a bola acabou nos pés de Gabriel Suazo. O goleiro estava fora do gol e apenas Alexander-Arnold o defendia. O que fazer numa situação destas? Bom, simplesmente marcar no canto esquerdo do gol do Liverpool, que ninguém defendia. Gabriel Suazo chuta e... genial! Bate precisamente em Trent. Os jogadores do Toulouse agarram a cabeça. O que foi aquilo? A julgar pela reação de Suazo, ele próprio ficou em choque com a sua ação. O jogador não conseguiu a 11 metros marcar um gol num gol defendido por apenas um jogador de linha do Liverpool. Mas 15 minutos depois, Darwin Núñez apoiou o seu colega e perdeu um gol numa situação ainda mais clara, chutando para o gol vazio e acertando a trave. No entanto, Darwin teve sorte, pois a bola desviou para o seu companheiro de equipe, que acabou marcando no gol da equipe francesa, amenizando um pouco o ridículo da situação. Olhando para o Wayne Rooney de hoje, é difícil acreditar que há apenas 3 anos o inglês ainda era um futebolista profissional. E é ainda mais difícil acreditar que Rooney é 8 meses mais novo que Cristiano Ronaldo. Mas não é sobre isso que vamos falar. Na queda da sua carreira, Wayne foi para os Estados Unidos, se transferindo para o DC United, e é com ele que está relacionado um episódio que ainda é considerado um dos melhores na história do futebol americano. Já eram 96 minutos de jogo, o placar era 2-2. O DC United tem a chance de arrancar uma vitória crucial, a ponto de o próprio goleiro da equipe da casa subir à área adversária. No entanto, o escanteio não foi bem sucedido. Os jogadores do Orlando chutaram a bola para longe e correram para marcar nas redes vazias. Mas nesse momento, Wayne Rooney fez algo incrível. O inglês de 33 anos disparou em direção à bola, alcançou o adversário e de forma espetacular impediu o ataque do Orlando. Wayne não parou aí. Se levantou rapidamente, controlou a bola, correu pela lateral e lançou um passe em diagonal para a área. O projétil descreveu uma trajetória elegante encontrando Luciano Acosta, que milagrosamente saltou mais alto que o defensor e marcou o gol da vitória sobre o Orlando nos acréscimos. Rooney mostrou que mesmo nos minutos finais da partida, quando as forças estão se esgotando, é possível fazer algo lendário se houver vontade e habilidade suficientes. E embora a carreira de Rooney já estivesse em declínio naquela noite, ele estava no auge, provando que o coração de um verdadeiro guerreiro nunca envelhece. Mas há outro detalhe importante. O gol foi marcado por Luciano Acosta, que mede apenas 1,61 m de altura. Esse jogador argentino parece um menino até mesmo ao lado de Messi. Por todos esses fatores, esse episódio ainda permanece na memória de todos os torcedores de futebol dos Estados Unidos. Agora seguimos para um episódio inacreditável que aconteceu em 2015 em uma partida do campeonato holandês entre a ADO Den Haag e PSV. Era o minuto 94, os visitantes venciam por 2-1, os donos da casa ganharam uma falta e o goleiro do Den Haag, Martin Hansen, decidiu ajudar sua equipe. E não é que o goleiro arrancou o empate nos últimos segundos marcando um gol fantástico de calcanhar contra o PSV? Tudo bem quando goleiros fazem gols de cabeça. Mas neste caso, Hansen fez algo fora da realidade. Marcou de calcanhar
Nem todos os atacantes conseguiriam repetir aquilo. Talvez se Hansen tentasse mais 99 vezes, ele não faria mais aquilo. Mas naquele dia, a sorte estava ao lado dele. E com essa obra-prima, o goleiro garantiu o empate em 2-2. Salto mortal é um movimento acrobático complexo. Os jogadores de futebol costumam usar esse gesto ao comemorar gols, o que torna o momento ainda mais memorável, mas é muito mais raro ver um salto mortal durante uma partida. Por exemplo, em 2016, o jogador Dylan Pritchett tropeçou no goleiro, deu um incrível mortal e em seguida se levantou e empurrou a bola para dentro do gol adversário. Infelizmente, o gol foi anulado por impedimento, mas o rapaz se tornou um herói da internet por muitos anos. Às vezes, porém, um salto mortal pode até ser usado para marcar um pênalti. Um dos mais únicos e surpreendentes pênaltis foi feito por Norik Avdalian. O rapaz cobrou o pênalti de um modo que ninguém antes havia se atrevido. Após um golpe acrobático, a bola foi direto no ângulo, deixando o público de boca aberta. E esse não foi o único caso em que Avdalian fez esse tipo de cobrança. Em outra partida, ele marcou de novo usando o mesmo movimento, acertando a bola rente à trave depois de realizar o mesmo mortal. Acho que desde então os goleiros ficam em tensão sempre que ele vai cobrar um pênalti. E quanto a essa defesa aqui? Parece muito realista, mas na verdade é uma edição de vídeo muito bem feita. Mesmo assim, até hoje, muita gente acredita que esse milagre aconteceu de verdade. Embora já tenhamos visto a defesa do escorpião, quem sabe algum goleiro resolva repetir o que aparece nesse vídeo em um jogo real. Apresento a vocês Endrick Philippe. Claro que vocês já o conhecem muito bem, mas poucos sabem que esse cara é um verdadeiro maluco e um sortudo nato. No ano passado, o Real Madrid jogou contra o Stuttgart. O time madrilenho saiu na frente aos 83 minutos de jogo e manteve com tranquilidade a vantagem de um gol até os 90 minutos da partida. Mas já nos acréscimos aconteceu um episódio absolutamente assustador. Os jogadores do Real partiram em um contra-ataque. Endrick pegou a bola ainda no seu campo e manteve a posse até o último momento. Os madrilenhos avançaram em um 5-2 e nesse quadro fica claro para todos que o melhor seria o passe para Vinícius. Mas o que Endrick fez é difícil explicar. Ele simplesmente chutou de fora da área e por algum milagre marcou o gol após uma falha do goleiro. Provavelmente foi a decisão mais inesperada possível naquela situação. Mbappé também ficou surpreso e pelo que pareceu pela reação dele, ele mesmo pensou: bom, também é uma opção. Ou Endrick é extremamente confiante ou um pouco ingênuo, porque se não tivesse feito o gol, os mais experientes logo lhe explicariam que num momento desses é preciso jogar pelo time. Felizmente ou não, ele aprendeu a lição apenas 10 dias depois no clássico madrilenho contra o Atlético. Aos 89 minutos, o jogador saiu cara a cara com o defensor e em vez de passar para Bellingham, novamente arriscou de fora da área. Dessa vez não teve sorte. A bola saiu e ele perdeu o gol. Com isso, deixou Jude completamente frustrado, que caiu de joelhos, pois vinha correndo com tudo para ajudar o companheiro a concluir a jogada com gol. Poucos minutos depois, o Real sofreu o empate e teve que se contentar com o 1-1. E pensar que o jogo poderia ter terminado aos 89 minutos se Endrick tivesse tomado a decisão certa. Agora vamos rir um pouco com um dos episódios mais tolos e absurdos que já aconteceram no futebol. O que foi que eu acabei de ver? Provavelmente vocês pensaram. Sinceramente, nem sei o que dizer. Aliás, os comentários no vídeo original foram tão engraçados quanto. Alguém escreveu: isso está em câmera lenta ou é a velocidade real? E de fato, as ações pareciam em câmera lenta. Vamos ao lance que aconteceu numa partida entre Newcastle e Rotherham United. O goleiro Carl Darlow cometeu um erro e entregou a bola ao adversário. Ele não se apressou em levantar, mas logo percebeu que ainda tinha chance de salvar o gol e correu de volta para o gol. Chegou a tempo, mas levou um carrinho com as duas pernas do próprio zagueiro. O mais engraçado é que foi justamente esse choque que o ajudou a fazer uma defesa espetacular. E falando em situações inusitadas, numa partida do Arsenal contra o Manchester City, viralizou uma foto com a legenda: resumo da tática do Arsenal para o segundo tempo. Muitos acharam que era montagem, mas não. Os jogadores do Arsenal realmente uma vez defenderam o gol com todo o time dentro da área. Isso aconteceu em 2017 num jogo de pré-temporada entre os Gunners e os Sydney Wanderers. Aos 56 minutos, Aaron Ramsey recuou a bola para o goleiro Emiliano Martinez, que a segurou tranquilamente com as mãos. Só que pelas regras, os goleiros são proibidos de pegar a bola com as mãos depois de um passe intencional de um companheiro de equipe. Nesse caso, Emiliano e Aaron não tiveram sorte. O árbitro viu tudo, marcou a infração
marcação e concedeu um tiro livre indireto a apenas 5,5 metros do gol. Dê só uma olhada em como isso parece engraçado. Os Gunners montaram uma barreira com 11 jogadores, incluindo o goleiro, posicionada na menor distância permitida, ou seja, bem em cima da linha do gol. A cena ficou realmente estranha, já que é muito raro ver algo assim no futebol. Os jogadores do Sydney cobraram o tiro livre. O primeiro chute bateu em um atleta do Arsenal, mas no rebote o jogador do Sydney conseguiu empurrar a bola para dentro do gol dos Gunners. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!